Na graça e paz, meus queridos irmãos, vou trazer uma palavra do Senhor nessa tarde que nós podemos compartilhar, amém? Que essa palavra possa trabalhar, a nossa intimidade com Cristo, a nossa caminhada com o Senhor, amém? Que essa palavra ela possa ser luz aos meus olhos, a minha caminhada com Jesus, e possa ser luz também para uma intimidade íntima com Cristo, que muitas vezes nós negamos ao Senhor, por estar neste mundo que tanto o inimigo nos confronta, com pecado, com ações que não agradam a Deus. Assim foi com Jonas. Jonas foi um profeta de Deus, levantado por Deus, que um dia Deus pediu para que ele fosse pregar numa cidade e declarasse para aquela cidade, que estava todo mundo andando em pecado, que ela teria que se converter dos seus maus caminhos, para que a graça de Deus seja alcançada, senão ali em Nínive, que é a cidade, seria destruída em 40 dias. E ao invés disso, ao invés de confrontarmos o mal, muitas vezes a gente confrontar o pecado, não, nós andamos lado a lado com ele. Então, essa palavra de Jonas ela vai falar forte com você, como falou forte comigo. Amém, meus queridos irmãos? Eu vou ler a palavra de Jonas, no capítulo 1. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? A palavra de Deus fala aqui, que Deus pediu para Jonas ir na cidade de Nínive e proclamar, a palavra do Senhor ali, porque o povo estava andando contra os princípios de Deus e já estava subindo a malícia até a Deus. Amém, amado? E a palavra de Deus ela vem trazendo uma revelação para nós, que veja bem, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra de Deus aqui fala de uma cidade pecaminosa, Nínive, que representa para nossas vidas hoje o pecado. Amém, meus queridos irmãos? Nós que muitas vezes conhecemos a palavra de Deus, nós que andamos pela graça de Deus, nós que muitas vezes fazemos a obra do Senhor, muitas vezes nós estamos aqui na condição de Jonas, de negar a Cristo, para o quê? Para não manifestar a graça de Deus. E Nínive aqui quer dizer o pecado. Qual o nível, a cidade de Nínive que você está enfrentando hoje? Qual é a cidade de Nínive que eu estou enfrentando hoje na minha vida? Qual que é o pecado que você está negando, que já subiu com malícia até a presença de Deus? Ou seja, já não te gera mais uma insatisfação, não deseja mais um mal-estar. Por quê? Porque já subiu com malícia, Deus. Quer dizer, você já perdeu a vergonha até mesmo da presença de Deus, de praticar esse pecado, de praticar esse ato que é contaminado, de praticar esse ato que te leva para a morte, que me leva para a morte. Amém, meus queridos irmãos? Nós temos que romper essa cidade de Nínive, esse pecado que é Nínive que está representando em nós. E a palavra de Deus que disse: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos presos na prostituição, muitas vezes nós estamos presos em algo que acontece, que nós mesmos ficamos envergonhados diante de Deus, nós fugimos para outra cidade, nós se afastamos da igreja, nós se afastamos de orar, nós se afastamos de buscar a face de Deus. Por quê? Porque aquilo já nos agrada tanto que nós mesmos desejamos sair da presença de Deus. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós reconciliamos com Ele. A vontade de Deus é que nós chegamos diante da presença dEle, apresentamos a Ele diante do nosso pecado. E nós realmente não temos uma renúncia emocional, mas nós temos realmente uma profunda renúncia do pecado. Nós devemos vomitar esse pecado. E nós precisamos confessar, muitas vezes nós não confessamos. Muitas vezes nós até desejamos o pecado, que quer dizer fugir.
fugir da presença de Deus. É hora, meus queridos irmãos, a gente começar a observar a palavra de Deus e encarar a palavra de Deus como uma realidade em nossas vidas diárias. Deus é real, a sua salvação é real e a sua condenação é real. E nós estamos debaixo desse jugo que é o pecado, e muitas vezes é um peso para nossas vidas, que nos faz até mesmo se vergonhar de Deus e nós voltarmos para Ele. É tempo da gente não fugir mais, meus queridos irmãos. É tempo da gente catar o Senhor, se ajoelhar diante dEle, colocar diante dEle nossos pecados, declarar ali a cidade de Nínive que é pecaminosa, que é a nossa carne, que a gente não deseja mais, que a gente precisa andar nos caminhos do Senhor, devemos andar com a unção do Senhor, com a graça do Senhor, para que ela seja manifestada em primeiro lugar na nossa vida e depois no próximo. Como que nós podemos pregar a palavra de Deus se nós não vivemos ela? Como que nós podemos pregar santidade se nós não andamos segundo a palavra de Deus, santificada através da sua palavra? É porque na verdade nós conhecemos a cidade de Nínive e muitas vezes nós gostamos dela, que é o pecado. Muitas vezes nós até adoramos o nosso pecado, nós adoramos até essa cidade de Nínive dentro de nós, porque você faz até artimanhas para pecar, eu faço até artimanhas para pecar, você faz planejamento para que venha acontecer o mal, para que você consiga entrar na cidade de Nínive. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós fizemos isso? Nós andamos ao lado do caminho, nós andamos ao lado do pecado, nós andamos e caminhamos direcionando o foco que é o pecado, e nós falamos que nós conhecemos a Cristo, que somos salvos, que somos um povo eleito e diferenciado, mas muitas vezes nós não temos que fazer isso. Veja que a palavra de Deus fala que ele comprou uma passagem e ele embarcou no navio, e quando ele embarcou nesse navio, dá pra gente perceber muito bem que a palavra de Deus nos diz que ali o povo daquele navio, o capitão, né, os marinheiros que ali estavam, começaram a ver que aquela tempestade que Deus tinha mandado para corrigir Jonas, as pessoas sofreram aquele ataque, e ali cada um tinha o seu Deus, e cada um ali foi clamar o seu Deus para que ali aquela tempestade seja acalmada, e a tempestade não foi acalmada. Aí que eles foram ver que Jonas estava deitado no fundo do navio, dormindo sossegado. Muitas vezes o teu pecado, meu querido irmão, tem destruído a tua família, tem destruído o teu casamento, tem destruído as pessoas que estão ao teu redor, e você muitas vezes está dormindo nesse pecado, você não quer renunciar desse pecado. Muitas vezes nós não queremos renunciar ao nosso eu, ao nosso ego, porque aquilo está nos fazendo mal, e as pessoas que estão do nosso lado não enxergam que nós estamos fazendo ela passar um mal-estar. Quantas vezes você deve estar aí de uma forma destruída no seu próprio lar, porque você é o causador de tudo isso, e você não rompe barreira. E ali aquelas pessoas no barco perguntou para Jonas: por que você dorme? Se está todo mundo desesperado com a tempestade que está lá fora. E Jonas ali foi entender, né, que Deus estava colocando algo ali para corrigi-lo. E ali ele foi ali romper, né, o seu eu, o seu ego, que muitas vezes nós não fizemos, e falou assim: olha, o problema está comigo, o castigo que está vindo é do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Então, para que vocês sejam livres, para que eu mesmo sofra o meu castigo diante do Deus vivo, Todo-Poderoso, me lança diante do mar, que eu creio que a tempestade vai passar. E assim foi que aconteceu. Eles jogaram Jonas no mar, e ali quando Jonas foi jogado no mar, imediatamente a tempestade passou. E Jonas ali foi parar debaixo da barriga de uma baleia e ficou durante 3 dias e 3 noites. Veja, meus queridos irmãos, o que o pecado traz, o que a morte traz, e muitas vezes nós não rompemos esse pecado. É hora de a gente chegar e colocar um ponto final e viver de uma forma diferente e declarar que o Senhor, Ele é o único dono das nossas vidas, tanto para o bem, tanto para o mal, tanto para abençoar como para também corrigir. Muitas vezes você está sendo assolado, açoitado, e você não tem percebido que é Deus falando contigo. Quanto tempo mais você vai querer ficar nesse mar, debaixo da boca do peixe, na barriga do peixe? Até quando, meus queridos irmãos? Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na nossa vida. Nós precisamos romper o nosso eu para que as coisas de Cristo venham a prevalecer.
E a palavra de Deus ainda ela fala, né, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, amado, eu não estou aqui falando para ateu, aquele que não conhece a Cristo, aquele que, né, que pratica de outra forma, aqueles que são leigos da palavra de Deus. Eu estou falando para aqueles que conhecem a palavra de Deus, para aqueles que negam o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos, que nós podemos acordar e viver diante do Senhor, mediante a sua palavra. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é que Jesus Cristo ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Amém? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo não veio para julgar o mundo, porque já tem um que o julgue, é a própria palavra. E muitas vezes nós não carregamos a palavra, muitas vezes nós não absorvemos a palavra de Deus e nós não a praticamos, nós não usamos ela como instrumentos de guia para a nossa vida. E a palavra de Deus diz, bem claro, amado, Jesus não veio para julgar o mundo, porque já tem um que o julgue, é a própria palavra de Deus. Se você está em ato que não agrada a Deus, a própria palavra ela traz ali para você a revelação de que você está praticando é o caminho de morte. Então renuncia, meus queridos irmãos, vamos renunciar, amém? Todo o jugo do pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que venha prevalecer a graça de Deus em nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a todos aí pela oportunidade e quero que você venha viver de uma forma sábia e inteligente, debaixo da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.